Olá, boa noite. Entrando no ar com mais um resumo do dia especial desse dia 7 de setembro de 2021, em que a gente vai apresentar aqui um primeiro balanço, breve balanço dos atos e das perspectivas após as manifestações de hoje, em que a gente viu aí os atos realizados pela extrema-direita, comandada por Bolsonaro, e também os atos da esquerda em todo o país, atos por fora Bolsonaro, junto com o chamado Grito dos Excluídos. Então, você fique por aí, a nossa audiência hoje já começa aí bastante elevada, é visível o interesse, né, em conhecer aí as posições aqui da Causa Operária TV, do Partido da Causa Operária, né, nesse dia, no momento em que a gente tem aí na imprensa golpista, na Globo, nos outros canais, toda uma tentativa de semear confusão, de apresentar um balanço que interessa à direita, né? Interessa a um setor da direita que está em disputa. E a gente aqui não pode fazer análise, né? E a esquerda não pode seguir a sua análise com base naquilo que diz a Rede Globo, né? Que é a lástima, que nos leva para o abismo, com base naquilo que diz a Folha de São Paulo, o Estadão. É preciso ter uma interpretação independente, própria. Então, nós vamos procurar falar um pouco dos atos fora Bolsonaro, né? É um primeiro momento desse balanço. Nosso canal, que acompanhou hoje, mostrou imagem das manifestações, principalmente da esquerda, ao longo do dia, aqui acompanhando no plantão. Também a gente mostrou aí, na parte da tarde, transmissão simultânea com 247. Um primeiro balanço que participou o companheiro Rui Costa Pimenta, obviamente com outras posições bastante diferenciadas. Quem não assistiu, vale a pena ver as colocações feitas ali pelo companheiro Rui, né? Posições diferentes, normais, né? Companheiros convidados aí pelo outro canal, companheiros do 247. Mas vamos apresentar um primeiro balanço. Com certeza, nos próximos dias, isso vai ser alvo de vários programas, da nossa imprensa, aqui dos nossos programas na Causa Operária TV, da imprensa diária, né, da causa do PCO, o Diário Causa Operária, né, no site causaoperaria.org.br, né, você vai poder acompanhar aí o nosso balanço e vários outros programas que nós vamos apresentar aqui ao longo da semana. Vamos então para esse primeiro balanço, a gente conta aqui com a sua participação, já tem muita gente aqui assistindo, mas eu vou pedir para vocês que nos acompanham que compartilhem aí o link do programa, espalhem por aí, né, para a gente alcançar milhares e milhares de pessoas com uma avaliação independente, não baseada no que diz a Rede Globo, né, não baseada num pensamento ilusório das ilusões que as pessoas tinham antes do ato, os medos e as ilusões, mas baseado naquilo que aconteceu realmente no dia de hoje e aquilo que está em questão, que está em jogo. Bom, eu mando aqui uma saudação, uma breve saudação para todos que nos acompanham. Peço a vocês que espalhem aí o link, né? Copiem o link da Causa Operária TV e convido a nossa audiência muito grande no dia de hoje e o pessoal que também vai nos assistir depois a tornarem-se membros da Causa Operária TV, né? Pela necessidade de sustentar esse canal combativo, independente, revolucionário, né? E aí você vai ficar não só vai ficar com seu nome em verde, né, como está todo mundo aqui que é membro do canal no chat, no YouTube, como você também vai receber informações e vai contribuir, né, para sustentar essa imprensa independente, combativa e revolucionária. Nosso salve aí para a Ana Matos, para o Josué Reiser, a Estefânia Robustelli, a Simone Souza, companheira Cecília Maria, o Fabrício Caldeira, Cláudia Adriana, Fernandes da Silva, o Erid Grande, todos eles aí membros do nosso canal e acompanhando já essa transmissão, o companheiro Rodrigo Silva, a Cifa, Josué Reiser, a companheira Natália Araújo, tem muito mais gente por aqui, Dom Baix, né, a Ângela Silva, também presente por aqui, participando conosco, o André Timão, e, bom, tem muito mais gente, nós não vamos citar todo mundo, em nome desses, eu mando um abraço para todos os companheiros que já são membros e aqueles também que não são membros da Causa Operária TV, né, que eu convido a se associarem aqui a essa nossa empreitada, como o companheiro Jazão Guaranetes, que está também por aqui, convidando a todo mundo o seguinte:
Sendo membro ou não, você pode mandar também a sua contribuição instantânea, né, para manter essa atividade, como no dia de hoje, né, que a Causa Operária TV ficou no ar por várias horas, cobrindo aqui a atividade. Nós precisamos da sua contribuição. Então, se você pode tornar-se membro, como fez agora já o companheiro João Pinheiro, a quem eu dou as boas-vindas, né? Seja bem-vindo aí como membro bronze, contribuindo com o nosso canal. E, sendo membro ou não, você pode fazer como sou eu, né? Que já mandou aqui o seu superchat, a sua figurinha simpática, a sua contribuição instantânea para contribuir aqui com o nosso canal. Então, contribua, participe, mande aí a sua opinião, a sua mensagem. Mande também, se você tiver... você pode mandar os seus vídeos. A gente não... Hoje não vai dar tempo da gente mostrar todas as imagens, mas ao longo da semana nós vamos ter uma cobertura muito ampla e vamos para a nossa pauta. Bom, nós vamos começar o nosso programa. Eu queria começar de uma maneira especial, né? Porque, obviamente, nós vamos fazer uma análise, vamos procurar fazer aqui uma primeira análise fria dos acontecimentos. Eu diria que a gente tem que ter muita atenção e as perspectivas do dia de hoje, elas não são promissoras, né, para a esquerda, para os setores que lutam por uma transformação, mas a gente tem... Vamos começar com um raio de esperança, uma coisa combativa dos atos de hoje, né, que aconteceu em todo o país, que é a presença de um setor combativo da esquerda, do Bloco Vermelho, que se fortalece nas manifestações, impulsionado pelo PCO, pelos comitês de luta, e que ganha cada vez mais uma simpatia e uma adesão de setores militantes. E eu queria destacar um aspecto muito positivo, né, em vários estados, né, nesse momento, que é o crescimento da bateria Zumbi dos Palmares, que cresce em tamanho, né, cada vez são mais, já são quase 10 baterias aí nas capitais, e também na qualidade aí do ativismo musical e militante, né, uma bateria de companheiros militantes da esquerda, e despertando aí a simpatia, porque a gente vê aí que a esquerda perdeu a força, a pujança, né, entrou aí num esquema de compactuar, não só com análise, mas também com o procedimento cirandeiro, né, tão comum aí, tanto que a direita gosta, que é não ter uma posição combativa, que não é o caso da bateria Zumbi dos Palmares. Então, vou mostrar um videozinho curtinho, porque é um vídeo animador aqui no final do ato de hoje, os companheiros da bateria Zumbi dos Palmares, né, puxando o bloco junto com companheiros também do PT. Vamos mostrar 2 vídeos, né? O primeiro, justamente, da bateria Zumbi dos Palmares, e já na sequência, né, também aí os companheiros que estavam próximos aí da juventude do PT, de companheiros do PT, que também se emblocaram, puxaram palavra de ordem conosco, tiveram setores que tiveram uma posição combativa. É o Bloco Vermelho, que se manifestou em vários estados, vamos mostrar ao longo da semana. Mas vamos começar pelo ato mais importante de hoje, né, para a esquerda, o ato de São Paulo.
Bateria Zumbi dos Palmares, presença combativa no ato de hoje em São Paulo, também em Brasília, no Rio de Janeiro, em Florianópolis, em vários outros estados. Importante no momento em que a esquerda tem uma posição super vacilante, tanto em relação à convocação do ato. Nós vamos falar disso daqui a pouco nós vamos ver a cobertura da esquerda, mas eu queria começar destacando dessa maneira positiva a companheira Carla Silva, diretamente de Londres, mandou aí o seu superchat comentando: esquerda tomou embaixada brasileira do Bolsolondres. Está aí. Nós vamos mostrar daqui a pouco também imagens dos atos na Europa. Agradecer ao Fernando Duda, mandando aqui o seu superchat para contribuir com a sustentação do nosso canal, com a esquerda que vai às ruas, que luta por fora Bolsonaro, mas não vende ilusões, né? E não se alia com a colocação, com um balanço apresentado aí pela rede esgoto e pelos setores golpistas. Bom, vamos lá. Vamos em frente. O Arnaldo Ricardo dizendo que sempre quis estar nessa bateria. E pode estar convidado, né, a comparecer aos nossos atos aí nas capitais e participar dessa bateria, que é uma bateria de guerra, né, uma bateria de luta, não é uma bateria para a gente simplesmente fazer barulho e se esquecer da realidade, mas é uma bateria para animar e estimular o enfrentamento, uma bateria como uma bateria de guerra, né, de luta do PCO, a bateria Zumbi dos Palmares. Bom, nós começamos, primeira notícia, vamos começar pelo balanço dos atos do Bolsonaro, né? E é importante porque os órgãos da direita, da imprensa golpista, que é preciso destacar, muita gente assiste a Rede Globo, lê a Folha de São Paulo, como se aquilo fosse notícia, né? E esses órgãos não fossem parte do partido da imprensa golpista, né? Não defendesse interesses e a análise deles fosse uma análise daquilo, não do que aconteceu, não informação, mas aquilo que eles querem que a gente pense que aconteceu. Então, a gente viu, obviamente, se quem ligar agora à noite, né, os canais da imprensa golpista, tem os canais bolsonaristas que vão fazer aí uma exaltação muito além da medida do ocorrido, mas a maioria da imprensa golpista, né, que faz parte do bloco, né, do chamado bloco da terceira via, os setores da direita golpistas que derrubaram Dilma, que prenderam Lula, que apoiaram Bolsonaro para evitar a derrota da esquerda e que agora estão empenhados numa outra tarefa, que é construir aí uma candidatura alternativa, né, uma candidatura da terceira via, para colocar no Bolsonaro um escroto fascista, reacionário, pior do que o Bolsonaro, ou tão ruim quanto, né, como é o caso, preferencialmente, nesse momento, do governador de São Paulo, João Dória. Então, essa imprensa está procurando apresentar um balanço de que os atos não foram tudo aquilo, né? E muita gente da esquerda, infelizmente, compartilha dessa visão de que não foram tudo aquilo que o Bolsonaro. Mas, bom, a gente tem imagens aí, a produção vai colocar para a gente, né? Primeiro, começando pelo ato de Brasília, né? Bolsonaro realizou aí... teve a primeira coisa a destacar que teve ato em 27 capitais, né? Todas as capitais tiveram ato pró-Bolsonaro, né? Mostrando aí a mobilização de tropas, de forças pró-Bolsonaro. Está aí o Bolsonaro falando no ato em Brasília, né? O ato de Brasília que contou com dezenas de milhares de pessoas, né? Não foi um ato, a gente sabe, eu nunca vi a esplanada dos ministérios totalmente tomada, né? Para lotar aquela extensão gigantesca, né? Você precisa lá de centenas de milhares de pessoas. É claro que já teve muitos atos que o pessoal exagerou, dizendo de um lado e de outro, dizendo que tinha centenas de milhares, coisa que nunca aconteceu, mas o ato foi expressivo, né? Foi um ato de algumas dezenas de milhares, 30, 50 mil pessoas, né? Uma avaliação, muita gente fala de 50 mil pessoas, um ato expressivo. Na véspera do ato, a horda bolsonarista furou o bloqueio que supostamente que não ia permitir a presença de carros de som na esplanada dos ministérios, né? Caminhões adentraram, o pessoal adentrou, mostrando, né, que a ação repressiva da polícia só serve quando se trata de reprimir a esquerda, obviamente.
né? Então, a PM do DF, nem de lugar nenhum. Em São Paulo, depois nós vamos falar de São Paulo, vamos esperar, segura um pouquinho. Obviamente, vieram com a conversa de que ia ter revista de bolsonarista. Né? Ninguém revistou ninguém, até porque a PM, aos milhares, estava no ato em São Paulo. Assim como em São Paulo, em Brasília também, era visível, né, que uma expressiva presença no ato eram dos militares, da Polícia Militar, das Forças Armadas. Né? O ato de Brasília ele se conjugou, inclusive, com iniciativas de tipo militares. Teve até, embora, obviamente, numa proporção de tipo bolsonarista, ou seja, mas teve desfile até de tanque anfíbio no Lago Paranoá. Né? Uma tentativa de mostrar aí força, helicópteros, todo um cenário em que o importante é o seguinte: o Bolsonaro ele anunciou, depois de passar seguidas semanas sendo atacados pela direita golpista, pelos setores, né, das instituições do regime golpista, que a direita controla, como é o caso do judiciário, que é dominado aí por setores ligados ao PSDB, ao MDB, ao DEM, né, setores tradicionais da direita golpista, que, sem devido processo legal, mandaram prender elementos ligados ao bolsonarismo. É bom que se diga que eles mandaram prender mordomo, mandaram prender secretário, mandaram prender contínuo, quer dizer, mandaram prender gente do segundo escalão. Né? Não teve nenhum ministro preso, não teve general preso, né? Teve, no máximo, ex-deputado, né? Ou deputado lá atrás, há 2 meses atrás, o deputado lá do Rio de Janeiro. Quer dizer, mostrando que o enfrentamento dessa direita com Bolsonaro é um enfrentamento muito mais televisivo, muito mais de discurso no circo da CPI da pandemia do que um enfrentamento de verdade. Não. Mas o Bolsonaro prometia uma demonstração de força e o fez. Né? Mostrou que ele é o único político da direita que tem aí apoio de um setor, mobilizou as suas tropas, né? As hordas bolsonaristas. Está aí a avenida, imagens da Avenida Paulista, um ato grande. Né? Não vamos cair na ilusão, né? Porque, como interessa nesse momento aqui a campanha da Globo e de outros setores desqualificar, mas o ato foi um ato expressivo. E, principalmente, um aspecto muito importante é o caráter profundamente reacionário dos atos. Né? Os atos que foram mais ou menos equivalentes, né, por exemplo, quando a Globo queria falar que esses atos, na época do golpe, que a Globo apoiava os atos, né, contra a Dilma, né, ela dizia que tinha 1 milhão de pessoas, que também era mentira, nunca teve 1 milhão. Né? O governo de São Paulo estimou em 125 mil pessoas presentes no ato hoje. Não dá para saber, a gente não fez um cálculo ainda, não se debruçou. Né? Nós vamos apresentar isso aí com certeza, vamos olhar as fotos, imagens, né? Porque é importante que a esquerda também faça esse exercício de matemática, de raciocínio, não de impressionismo, né? De repetir o que a Globo diz. Mas o ato ele foi grande, foi expressivo, e ele foi um ato dominado, teve um diferencial importante de qualidade, que é a presença forte de setores das tropas, principalmente da Polícia Militar, não só em São Paulo, como em todo o país. O que significa que Bolsonaro está mobilizando setores ultra-reacionários, elementos que têm aí uma presença grande nas forças de repressão, né? O que é um esquema importante de setores fascistas, né? De setores que cumprem um papel de se organizar, né? Para atacar a população e os seus direitos democráticos. Né? Inclusive, para mostrar força, Bolsonaro busca com isso mostrar força, arregimentar os seus setores, a PM, os setores reacionários das igrejas evangélicas, setores desqualificados, desclassificados de classe média, desiludidos, que vão para uma posição reacionária, para se qualificar, inclusive, para colocar em xeque um setor da burguesia que quer romper com ele e que quer apoiar uma outra alternativa, mostrando o seguinte: direita, é comigo, burguesia, é comigo, me apoie porque eu sou capaz, eu tenho apoio popular para enfrentar e derrotar a esquerda. Né? Então, obviamente, como aconteceu em 2018, quando, diante da falência de todos os partidos da direita tradicional, diante da incapacidade da direita ter um candidato para se enfrentar, dessa direita tradicional, para se enfrentar com o PT, com a esquerda, a direita que derrubou a Dilma, que botou o Lula na cadeia, né, de maneira totalmente ilegal e criminosa, acabou apoiando o Bolsonaro.
Então, é preciso estar alerta, a esquerda precisa olhar com atenção essa situação, né? A esquerda que cedeu espaço mais uma vez, nós vamos falar disso daqui a pouquinho, né? Bolsonaro repetiu num nível mais elevado que fez no 1º de maio. Né? No 1º de maio, quando a esquerda, à exceção do PCO e de outros setores dos comitês de luta, de um setor minoritário, foi às ruas e realizou o ato de luta na Praça da Sé, dessa vez a esquerda não deixou de ir, mas foi muito aquém do que poderia ter sido. Mas não vamos mostrar, não vamos falar da esquerda agora, daqui a pouquinho a gente volta, vamos falar mais da repercussão e dos desdobramentos. Bom, teve ato bolsonarista em todo o país, esse é um dado importante, está aí a foto de Copacabana, no Rio de Janeiro, não foi um ato tão grande, foi visível, né, que a direita... não vamos misturar a foto, essa aí sim, essa no Rio de Janeiro, acho que aí já Belo Horizonte, né, as imagens agora, mostrando o seguinte, que Bolsonaro procurou, né, chamar aí a sua tropa, a sua horda de apoio em vários lugares do país. Né? Mostrou por que ele é o político da direita, né? O único político que tem apoio popular para fazer isso daí. Né? Porque a direita, o Dória, né, os outros setores da direita, não tem. Né? Se a esquerda, né, se a esquerda não emprestar apoio para o Dória, para esses outros setores, não tem ninguém para levar para a rua. Né? Levam aí uma meia dúzia de funcionários do Estado. Muita gente vai falar assim, o Bolsonaro contratou gente, fez isso e aquilo. Ó. Com certeza uma parcela terá feito isso daí, mas esse aí não é o setor. É evidente, né, que há uma mobilização de tipo ideológica, reacionária, né, de setores das Forças Armadas. Trata-se de uma mobilização importante. Não enxergar isso daí, né, fazer vistas grossas isso daí, cair na conversa fiada da Rede Globo, é bancar o otário. Bom, nas manifestações, destaque, o Bolsonaro foi para mais uma vez lançou aí suas bravatas, seus desafios ao Supremo, disse que não cumprirá as decisões de Alexandre Moraes em discurso na Avenida Paulista, né? Discursou que jamais vai ser preso. Bom, e aí muita gente, a gente viu logo diante dessas colocações do Bolsonaro contra o Supremo, contra os ministros direitistas, que, vamos ser sinceros, agem ao arrepio da lei, né? Fizeram assim contra o Lula, né? Estão fazendo assim diretamente contra os bolsonaristas, né? É a direita que, para impor seus interesses, ataca quem quer que seja, que esteja na sua frente, né? Que não represente no momento. A lei não vale nada, né? Por exemplo, dizer que o STF está respeitando a lei quando manda prender gente sem processo legal, sem julgamento, né? Como fez com o Lula, como estão fazendo agora com setores secundários do bolsonarismo, obviamente é bancar o tonto, é assinar embaixo, né, uma situação totalmente, profundamente antidemocrática, que o Bolsonaro usa a seu favor, né, com a sua base, né, sua base direitista, para levantar o problema que nós estamos diante, obviamente, de uma ação arbitrária, né, de ataques que, evidentemente, não correspondem ao... O Bolsonaro ontem, inclusive, né, chegou a editar uma medida provisória, né, para caçar os excessos em relação, né, dos grandes monopólios das redes sociais, de poder retirar do ar postagens, né, sem um processo, sem um direito de defesa das pessoas. O que mostra que a direita golpista está agindo com critérios, né, ainda mais profundamente antidemocráticos, né, não tem como caminho a mobilização, não quer enfrentar Bolsonaro. Agora começou a conversa, o Supremo vai procurar ilegalidades no que disse o Bolsonaro em Brasília, no Rio, tudo isso é conversa fiada, né? Os próprios analistas da burguesia reconhecem o seguinte, que para fazer isso, a direita finalmente teria que passar pelo Congresso Nacional e conquistar uma maioria. Nós vimos nas últimas semanas que o Bolsonaro não perdeu essa maioria, pelo contrário, ele cresceu. Ele que se elegeu, né, com um punhadinho de deputados apoiando, quase nada, né? O partido dele não tinha nada, ele nem tinha partido, entrou num partido para ser candidato, tinha o apoio de um punhadinho de deputados, de quase nada de deputados. Ele agora, por exemplo, né, nas votações no Congresso, ele chegou a ter maioria, né, como foi no caso do voto auditável, que ele ganhou a votação, apenas não conseguiu a maioria qualificada de 2/3. E o Bolsonaro ele vem se fortalecendo e as mobilizações de hoje
for uma demonstração de força, né? Não vamos bancar o tonto, né? Porque a direita quer fazer o povo de tonto, para que a gente confie, inclusive, que eles vão resolver a situação, que eles vão resolver através dos homens da capa preta do STF, o STF golpista, o STF reacionário, ou através do circo da CPI, né? Do circo que também a gente vê que não vai levar a lugar nenhum, a não ser levantar a bola de setores da direita, de fingir que eles fazem oposição de fato ao Bolsonaro, quando de fato o que eles estão fazendo é meramente campanha eleitoral. Bom, nós vamos em frente, né? Só um breve comentário aí, quando procura se estimular a ilusão no judiciário, queria destacar, né, uma notícia importante, que mostra o caráter reacionário. Quando a gente fala aqui do caráter reacionário, ultra-reacionário do judiciário, que o judiciário dos poderes da República é o mais reacionário de todos, né? O pessoal muitas vezes vê um certo exagero nessa colocação e a gente vê também a ilusão que setores da esquerda procuram disseminar no judiciário. Toda hora é correr para o judiciário resolver isso, resolver aquilo, é correr para o Ministério Público, é a alternativa, inclusive, de muitos setores da esquerda pequeno-burguesa e da esquerda. Bom, hoje o judiciário, lá no Mato Grosso do Sul, chegou a postar no dia da independência, né? O judiciário do Mato Grosso do Sul postou a bandeira do Império. É essa aí. Mostra, volta na bandeira do Império, né? É a bandeira que tinha vermelho, né? Porque tem o pessoal da direita que diz que a nossa bandeira não será vermelha. Tinha vermelho na bandeira, né? E tinha até uma boa dose de vermelho na bandeira do Império. Pois bem, o judiciário, né? Quando a gente fala que o judiciário é um poder imperial, né? Os juízes não são eleitos por ninguém, é como se fossem indicados por Deus. Bom, aí o STF mandou retirar a bandeira do Império, porque era na data da proclamação, né, da independência do Brasil. Bom, aí, olha a postagem que está aí na telinha de vocês, que foi feita lá pelo Poder Judiciário do Mato Grosso do Sul. Há 199 anos, o Brasil declarava sua independência de Portugal para se tornar uma monarquia constitucional, tendo como imperador Dom Pedro I. Começou, então, o mais longo e promissor período de estabilidade e progresso durante a forma monárquica de governo. A exaltação da monarquia. Eles trocaram a bandeira, mas a defesa não foi de que se abriu um caminho para até chegar à República. Não, eles tiraram a postagem do Império para defender, mas mantiveram a postagem de defesa da monarquia, da estabilidade e do progresso da monarquia, né? Obviamente mostrando aí o caráter conservador, ultra-reacionário do Império, do judiciário, que tem muita gente, né, que tem ilusão, né, no judiciário, né, que faz aí, inclusive cai na conversa fiada de setores da direita, né, de que a gente teria no judiciário um poder que não tem nenhum poder, nenhum controle da população, um poder mais progressista, né, do que os setores, e mesmo controlados pela burguesia, como é o caso do Congresso Nacional e da direita, passam aí pelo critério da eleição popular, né, sendo que o judiciário não tem nenhum tipo de controle. Bom, agradecer aqui, antes da gente seguir na pauta, ao superchat do Marcos Omag, que mandou aí a sua mensagem, fazendo um comentário: o tamanho dos atos fascistas são enganosos. Minions trazidos do interior por empresários. Foram vaiados em peso pelos moradores do prédio da região paulista. Bozo perdeu a classe média urbana. Está aí uma caracterização do Marcos Omag, mas tem que mostrar que tinha muita gente em Brasília, em São Paulo. Era coisa para mais de 100 mil pessoas, o que é um ato bastante significativo, né? E tem que ter uma consideração por isso, porque se um setor da classe média, tucana, direitista, deixou de apoiar o Bolsonaro, né, o ato mostrou a consolidação entre um setor muito reacionário, armado, e que detém o poder dentro das Forças Armadas. Não só nas Forças Armadas, o partido militar comandado pelos generais, mas também nas PMs, que se mostraram nas últimas semanas totalmente insubordinadas aos governos do Estado. E hoje, vocês vejam que a direita, essa direita da terceira via, recuou totalmente. Não teve revista, não teve nada, né? Era evidente que você podia entrar
na Avenida Paulista, se você fosse da direita, até com uma bazuca, tá certo? Que não tinha nada disso daí. Né? Em Brasília, que tinha uma barreirinha, o pessoal furou a barreira, mostrando que a extrema-direita bolsonarista, que tem iniciativa, está dando as cartas no jogo, enquanto os outros fazem discursos e ameaças. Agradecer aqui os superchats da Joana Peixoto e da companheira Maria Ângela Abducci, e também do Rodrigo Sampa, que mandou aí a sua contribuição e a mensagem. Salve PCO, exemplo de luta, coragem em tempos difíceis. Com certeza, companheiro Rodrigo, tempos difíceis, mas que nós precisamos tomar aí conhecimento, compreensão da situação para avançar na luta. Agradecer aí a todos vocês que estão contribuindo e pedir aos demais que sigam aí o bom exemplo, né? A companheira Carla Silva mandando aí, nos brindando com a sua canequinha, com mais uma sticker, uma figurinha, e ela que participou aí também das manifestações. Muito obrigado. Bom, vamos em frente na nossa pauta. Ainda antes de entrar nos atos da esquerda, eu queria destacar aqui uma outra conclusão política, né, bem a gosto de setores da direita e que a esquerda, muitas vezes a esquerda burguesa e pequeno-burguesa, e acompanha. O ex-deputado e comentarista da TV Globo, da Globo News, o Fernando Gabeira, né, disse que é preciso disputar a PM, não entregá-la ao bolsonarismo. Bom, não se trata, não chega a ser uma política exclusiva do Gabeira, né, mas, obviamente, reflete aí a política de setores da esquerda, né. O Gabeira já é um elemento de direita, já há muito tempo, né, chegou a ser candidato ao governo do Rio de Janeiro com apoio do PSDB, né, e há muitos anos aí virou funcionário da Rede Globo, né, um dos principais partidos, setores da imprensa golpista, do partido da imprensa golpista, e obviamente nós não podemos considerar só porque ele tem no título aí o nome de ex-guerrilheiro, ex-deputado que teve passagem, teve vínculos com a esquerda, chegou a ser candidato por uma sessão de legenda do PT no Rio de Janeiro, quando eu ainda estava no PT do Rio de Janeiro, na eleição de 86, candidato ao governo do Rio de Janeiro, como filiado ao PT, embora já militante do Partido Verde, construindo o seu partido. Usou o PT como um degrau, né, por uma concessão de setores do PT que deixaram, né, que ele fizesse do PT um degrau para construir a sua própria carreira política. Pois bem, ele defendeu aí, né, essa política de não criticar a conduta fascista dos setores da PM que apoiam o Bolsonaro, né? Não entrevista ao Estadão, né? E procurou minimizar a participação da PM e dizer, né, que os PMs são uma preocupação dos governadores do Estado, disse ele. Não se deve controlar as PMs de uma maneira pura e simplesmente repressiva. É necessário que os governadores passem a ter uma política construtiva para que elas melhorem, se formem, disputá-las, para que não fiquem entregues ao bolsonarismo. Aqui, eu acho que esse episódio de hoje, né, junto com muitos outros episódios, obviamente, junto com o fato que a PM é uma máquina de guerra contra a população trabalhadora, né, coloca claramente que a política da esquerda não pode ser outra senão pedir a dissolução da PM. A PM é um órgão de matar trabalhadores, população negra, pobre. 6.400 homicídios no ano passado, cometidos pelas forças policiais, 80% de negros fuzilados, e nós vamos melhorar a PM. É a política do sepulcro caiado. Vamos passar uma tinta, né, no sepulcro e vamos dizer que é um jardim, que é uma coisa linda, que é a política, típica política que a direita adora, né, que defende aí a desmilitarização da PM, verbas para a PM, como defende setores do PSOL, qualificação da PM. É uma política criminosa e é nisso que dá, né? A gente viu nessa última semana a PM, o comando da PM ameaçando o ato da esquerda em São Paulo, dizendo que ia revistar todo mundo, né? Falando que o pessoal tinha que tomar cuidado com aquilo que falava no ato. Uma política fascista, nazista. Essa é a verdadeira política, né? É isso que esses setores representam, né? E, obviamente, conciliar com isso daí,
né? Pode ser bom para o Gabeira, né, que está lá de mãos dadas, está empregado da Rede Globo. Para a população trabalhadora, para a população pobre, negra, né, para as organizações de luta dos trabalhadores que precisam sair à luta e mudar a situação, obviamente que isso aí é uma política que não tem o menor cabimento, não tem pé nem cabeça, né? E por isso que a gente precisa ter uma análise própria, né, e não acompanhar aquilo que diz a imprensa golpista. Bom, vamos então para os atos da esquerda, tá certo? A gente falou aí do ato da direita, de alguma repercussão. Como nós temos aí um tempo limitado, e nós vamos continuar com esse debate aqui nos próximos dias, nos programas da Causa Operária TV, na imprensa escrita aqui no site, o Diário Causa Operária, todos os dias, né? Também no jornal impresso que também você pode assinar e ler online, o jornal Causa Operária, o jornal mais antigo, o maior e o melhor jornal da imprensa brasileira, o jornal Causa Operária. Você pode acessar, né, jornalcausaoperaria.org.br e fazer a sua assinatura. O jornal semanal de 42 anos de existência, e um jornal está no seu número 1178, né, 1177, né, essa semana, e 1178 mesmo, né, desculpa, eu errei, 178, e mostrando aí o vigor, 42 anos, uma arma que ninguém tem hoje no Brasil, pelo desprezo dos próprios setores da esquerda de terem uma imprensa livre, independente, combativa. Bom, agradecendo aqui, temos mais um novo membro bronze, o Money for Nothing. Se tornou membro bronze. Agradecer aqui ao companheiro, saudá-lo aqui por se integrar aqui à nossa legião de membros, né? E já temos 2 novos membros aqui no canal, ou no programa de hoje. Eu queria convidar a vocês que estão, nós temos mais de 400 pessoas ao vivo, né, acompanhando a nossa transmissão, né, e com certeza nós vamos ter milhares de visualizações, né? Então, aproveitar, convidar todos vocês para se tornarem membros e contribuírem regularmente com essa imprensa combativa, independente, revolucionária. Saudar aí o Duarte, que mandou o seu stick, muito obrigado, né, pela participação. A todos vocês, o Jesus era humano, Jesus está entre nós, né? E nos apoiando aí nessa luta, participando aqui, mandando aí o seu sticker para contribuir conosco. Então, faça como Jesus era humano e contribua também conosco, ajude a fortalecer a Causa Operária TV. E vamos, então, para os atos da esquerda, né? Começando, nós temos imagens aí para mostrar de vários atos, né? Companheiros aí em Araraquara, a delegação do PCO, que impulsionou o ato, teve um ato importante aí, contou aí com algumas centenas de companheiros. O pessoal, antes do começo do ato, estavam se articulando aí, posaram aí para uma foto, depois vieram também para São Paulo, participaram conosco aqui do ato no Anhangabaú. Pode mandar ver. Nós vamos mostrar muitas imagens aqui e vamos comentar. Olha que lugar bonito, hein? Essa aí eu não sei se é de Salvador ou se é do... Olha aqui, Salvador, olha que marzão, né? Tava lá o pessoal do Bloco Vermelho, agora tem imagens maiores aí, com companheiros do PCO, com faixas e bandeiras, participando do ato aí, também aí a presença da bateria Zumbi dos Palmares, né? Faixa Fora Bolsonaro. Eu queria destacar uma coisa muito importante do ato de hoje, pode ir seguindo aí as imagens, é justamente a presença do Bloco Vermelho, o seu fortalecimento de norte a sul do país, né? Salvador aí merece destaque, né? A faixa aí, a imensa faixa do Fora Bolsonaro, do Bloco Vermelho, coisa que aconteceu em muitos... Essa faixa aí é do interior do Ceará, de Juazeiro. Um abraço aí para o nosso companheiro Lino, aí liderando o Bloco Vermelho, né? Ele que participa aqui também do nosso canal da Causa Operária TV, e teve ato, nós destacamos essa foto aí para falar o seguinte, nós vamos chegar a um balanço final, vamos ver o balanço feito pelo conjunto das organizações, mas foram mais de 200 manifestações aí pelo país afora e também no exterior, nós vamos mostrar a imagem daqui a pouco. Vamos em frente. Aí, imagem em Brasília agora, né? Capital Federal, o pessoal abrindo suas faixas. Bom, Brasília,
Um destaque para os atos, obviamente, foi aí, em todos os lugares, uma dose enorme de covardia da esquerda. Né? Brasília, por exemplo, nós assistimos nesses dias aqui milhares de indígenas vindo do país inteiro, né? Chegou a ter 6 mil indígenas, agora ficaram 1.000 desses 6 mil, mas está chegando mais 3 mil mulheres, e a esquerda não teve nem a capacidade de mobilizar os indígenas, eles que abriram durante suas manifestações faixas a favor do Fora Bolsonaro. O medo da esquerda, vamos sem meias palavras, o medo da esquerda, de setores da esquerda que gostam muito de fazer discurso no Congresso Nacional, foi gigantesco e muita gente não saiu de casa, não convocou, mas estava lá, né, o Bloco Vermelho, os companheiros da JR, aí já é foto de outro lugar, que eu não sei ainda, essa aí já é de Recife, está aí o companheiro, eu estou vendo aí por um companheiro da bateria, João Pessoa, né, o ato é o nosso Bloco Vermelho, faixa Fora Bolsonaro, né, o pessoal, em todos os lugares, né, os comitês de luta, o PCO, não se curvaram aí a política, muitas vezes covarde. Está a imagem de Porto Alegre, que vocês estão vendo aí na telinha de vocês, também companheiros do PCO com bandeira, junto com companheiros, parece que está chovendo, está chovendo. Choveu, mas o pessoal não deixou de fazer aí a manifestação em Porto Alegre, né? Imagens que nós vamos mostrar aqui de vários lugares. Agora já estamos em São Paulo. Chegamos aí ao Vale do Anhangabaú. Bom, primeiro, vamos parar nessa imagem aí que é importante. Queria destacar uma coisa. Ao mesmo tempo em que a esquerda economizou na convocação, né? Gastou demais, quer dizer, não teve economia, desperdiçou na covardia, né? Por exemplo, teve gente da esquerda que fez um acordo de que a PM podia revistar o pessoal. Não estamos totalmente contra, nós tiramos o panfleto dizendo que não íamos aceitar a revista, finalmente a PM não apareceu lá, ainda bem, para revistar ninguém, né? Mas a prefeitura fez um cercadinho, o ato sequer ocupou aí o Vale do Anhangabaú, né? Porque a prefeitura que privatizou o Vale do Anhangabaú, reservou uma alameda, né? Na Avenida, quem conhece aqui em São Paulo, na Avenida São João, né? No pedaço que cruza o Anhangabaú, e cercou para que o ato não usasse a área privatizada do Vale do Anhangabaú. E a esquerda aceitou isso daí, limitou o número de carros de som, falou que só podia ter um. Nós levamos um carro de som, não podia entrar, né? Porque tinha um acordo prévio, né? Bom, mas mesmo assim, eu queria destacar que um aspecto importante é que o ato ele foi significativo, mostrou uma disposição militante, porque com a tremedeira da esquerda era para ter menos gente. O ato chegou a reunir mais de 10 mil pessoas. Vocês estão vendo imagens aí do ato, né? Nossa eficiente produção colocando aí para vocês uma panorâmica do ato de hoje, aí visto de cima, né? Justamente do trecho central do ato. O ato ocupou aí 2 quadras, né? Todo esse vão aí da Avenida São João, e também nas laterais, né? Teve bastante lotado, uma participação da militância, né? Que a gente viu aí, além da grande militância que tem a esquerda em São Paulo, das organizações, dos sindicatos, nos setores do movimento popular, aí, do movimento de moradia, né? Do movimento sem teto. Agora, ainda a gente não viu colunas dos sindicatos, né? Foram poucos os sindicatos que colocaram aí ônibus à disposição de mobilizar, de levar, de trazer os trabalhadores do interior, né? Eu destaco algumas poucas caravanas da POSP, né, como um setor que procurou fazer isso daí, e poucas caravanas da Grande São Paulo, né, de setores de São Paulo. Faltou aí as colunas, não tinha colunas, né, dos Correios, não tinha colunas, tinha lá vários companheiros ativistas dos metalúrgicos, mas faltou uma coluna, né, das fábricas, do ABC. A mobilização ela ainda mostra essa vacilação, né, esse receio, esse recuo. Bom, a mobilização mostrou uma presença forte, importante do Bloco Vermelho, né, com a bateria Zumbi dos Palmares, como nós destacamos no começo. Foi um ato importante, e eu queria fazer uma comparação. O Bolsonaro, né, a direita, a extrema-direita, isso aí é no começo da tarde, quando ainda o ato não tinha agrupado, e
estava começando a juntar o pessoal ainda estava trazendo as coisas, imagens da bateria, que nós mostramos agora há pouco. Eu queria fazer uma comparação que é o seguinte: do lado da extrema-direita, o Bolsonaro, que é uma liderança popular entre os setores da extrema-direita, levou milhares de pessoas às ruas. E ele mesmo, para garantir isso daí, além de todo o investimento, foi aos estados, convocou a mobilização, mobilizou as igrejas, mobilizou as tropas da PM. Do lado de cá, a gente viu a esquerda vacilando e procurar fazer a mobilização nos moldes tradicionais, sem um maior trabalho de agitação política e uma coisa fundamental, sem que a maior liderança da esquerda, né, a principal liderança, se envolvesse, né, e convocasse a mobilização. Eu queria destacar isso aí, está aí a foto das torcidas, né, mostrando uma tendência de mobilização, mas vocês vejam que são fotos de representantes da torcida. Não são colunas de 500 palmeirenses, 300 São Paulinos, 1.000 corintianos, não. É a foto de grupos de militantes da esquerda, né, que estavam lá representando. Obviamente que isso aí é um passo, mas não é dessa maneira que nós vamos fazer uma mobilização para enfrentar o Bolsonaro. Não basta ter os representantes dos metalúrgicos, tem que trazer a categoria. Não basta ter os representantes dos palmeirenses, dos corintianos, dos são paulinos, tem que trazer os torcedores, tem que trazer as torcidas, tem que botar ônibus, né? Tem que ter mobilização no bairro operário, tem que convocar, né? E para isso, obviamente que a presença do companheiro Lula era e continua sendo uma questão fundamental. E a gente viu ao longo da semana, né, que o Lula mais uma vez foi pressionado, até por muita gente fazendo campanha, a direita inclusive estampou aí, de que havia uma preocupação de investidores. Eu vi uma manchete, nós destacamos aqui, que tinha preocupação de investidores com a segurança do Lula, né, de que a vida do Lula poderia estar em risco, porque é óbvio que a direita não quer que o Lula vá para as ruas, porque sabe que se o Lula convocar os atos e for aos atos, os atos vão ter centenas de milhares de pessoas. Hoje, por exemplo, em São Paulo, a gente podia ter um ato do mesmo tamanho ou até maior do que o ato do Bolsonaro. É evidente que o Lula é uma liderança muito mais popular do que o Bolsonaro, né? Agora, é preciso usar a popularidade não para esperar as eleições de 2022, por dois motivos. Primeiro, que até 2022, se continuar desse jeito, vai morrer muito mais gente. Nós temos mais de 600 mil mortos na pandemia, nós temos mais de 120 milhões de pessoas em situação de fome, né? Nós temos recorde de desemprego, de miséria, e não dá para esperar para 2023 para ver se vai dar para o Lula ganhar a eleição e a gente começar a tentar melhorar um pouquinho as coisas, né? Quem está sofrendo precisa enfrentar a situação. Quem está sofrendo e quem está do lado de quem está sofrendo precisa enfrentar a situação agora. Segundo, que se não houver uma mobilização efetiva da esquerda, a direita vai tratorar a situação. Não vamos se iludir, né? Não vamos se iludir com pesquisa, porque a burguesia que hoje publica a pesquisa de que o Lula está na frente para tentar assustar o Bolsonaro, daqui a pouco inventa que o Lula fez alguma coisa, fez cara feia, chorou para a mãe dele quando era criança, e que por isso ele caiu nas pesquisas 25%. É assim que a burguesia faz. Que o Lula foi acusado de ter roubado um pirulito na escola e que por isso ele caiu mais 15% nas pesquisas. Isso para falar que, né, obviamente, os ataques contra o Lula voltarão e serão duros. E que os 18 processos, né, de que ele já foi aí acusado e que já retrocedeu, vários deles, isso tudo aí vai ser fichinha, né, perto das armas que a direita está disposta a usar. Então não vamos se iludir com isso. Sem mobilização, sem luta, sem o povo na rua, não adianta esperar para o 2022. Não adianta esperar, porque o povo está sofrendo agora, e esperar para o 2022 é como esperar para o Papai Noel, né, para quem mora na favela, né, para quem é pobre, o pai está desempregado. É só ilusão. O Papai Noel não vai vir, né? Não adianta acreditar na democracia, né, nas eleições democráticas conduzidas pelo Alexandre de Moraes. Nesse sentido, o Bolsonaro está mais certo do que qualquer outro. Não vai ter eleição democrática comandado pelos golpistas, né, do STF e do TSE, dos amigos do Dória, né? O TSE que vai ser presidido pelo ministro que já foi secretário de governo do PSDB em São Paulo,
que foi indicado para o STF pelo Michel Temer, golpista, né? O esfaqueador pelas costas do PT e do Lula. Acreditar que esse elemento vai comandar eleições democráticas que vão permitir a vitória do Lula sem mobilização, com o Lula se preservando, obviamente é uma ilusão diante da situação. Bom, saudar aqui mais uma vez a participação enorme do pessoal aqui no nosso chat, no programa de hoje, né, e pedir a vocês aí que continuem compartilhando, esparramando o link e mandando aí o seu superchat, a sua contribuição. A gente destaca aqui, né, o que você mandar. Pode mandar a sua mensagem aí junto com a sua contribuição. Queria agradecer ao Desta Vez Eu Consigo, que mandou o sticker aí contribuindo com a gente. O Carlos Nishimiya, muito obrigado aí pelo superchat, pela participação. E você já manda os demais aí para seguirem os bons exemplos Desta Vez Eu Consigo, do Nishimiya e de dezenas de outros companheiros que já contribuíram aqui ao longo do programa de hoje. Bom, vamos em frente. Eu vou mostrar... queria mostrar aqui imagens, acho que não sei se a gente já mostrou, de Campinas. Tá aí, ó, tem imagens mais atos no interior do país. E Volta Redonda. Né? Nós temos Volta Redonda, acho que nós temos uma imagem, nós temos aí um pequeno vídeo, companheiros nossos aí participando do ato. Atos que foram pequenos, né? Mas mostraram aí uma capilaridade, um alcance da esquerda que promoveu aí manifestações diferentes, embora em quase todos os lugares marcados ainda pela covardia da esquerda, que não chamou efetivamente grandes mobilizações, e teve lugar que o pessoal fez até bicicletada, sei lá, coisas assim que era para não mobilizar. Mas em Volta Redonda o pessoal foi às ruas, tá certo? E teve aí, vocês estão vendo aí imagens, né? O pessoal com bandeiras, fez panfletagem, foi às ruas, teve colocações, aí a nossa saudação, os companheiros da cidade do ato. Nós vamos em frente, vamos passar em frente, produção, porque já está aproximando a nossa hora. Eu queria mostrar a imagem dos atos no exterior, né? Brevemente, a gente vai tratando disso aí nos próximos programas, mas aproveitar, inclusive, a grande audiência, essa imagem já é do exterior. Eu vou tentar acompanhar aqui, eu não consigo... Na Áustria, esse primeiro é na Áustria, né? O pessoal protestando aí nas ruas de Viena contra o Bolsonaro, por fora Bolsonaro, né? Com companheiros brasileiros. Está aí a companheira Rosângela, discursando em nome do PCO, do Comitê de Luta Internacional. Parabéns aí aos companheiros que também no exterior se mobilizaram. Agora acho que já é Paris, é isso? Oi? Na Espanha. Né? Os companheiros fizeram o que puderam aí, se juntaram e procuraram também protestar agora na Finlândia, em Helsinki. É isso? Se eu errar alguma coisa, o pessoal me perdoe, tá certo? Porque a gente fez o programa rápido, chegando, voltando do ato, então a gente não teve aquele tempo todo, né? Mas o pessoal protestando aí, defendendo aí o Lula, na França também, em Paris, aí tá aí, ó, Paris, França, o pessoal se reuniu aí e protestou, mandou imagens, espalhou imagens pelo mundo. Essa aí é em Londres. Londres teve protesto da direita, né, e da esquerda. Né? Mas aí está aí o protesto feito pelos companheiros da esquerda, que, como a companheira Carla disseram aí, ocuparam aí a frente da Embaixada de Londres. Teve um protesto bastante combativo, com companheiros dos comitês de luta, companheiros anarquistas, companheiros contra o fascismo, né, brasileiros contra o fascismo, denunciando Bolsonaro como genocida, coisa que ele merece. Em Portugal, né, o pessoal se reuniu também, aí também tem companheiros do PCO participando da manifestação, né? Como eu destaquei, nós vamos mostrar aí ao longo da semana companheiros do PT, né, com a camiseta do Lula, o pessoal por fora Bolsonaro também, em Portugal, o Comitê de Luta mobilizando, né? Um abraço aí para os companheiros da Europa, muita gente que, nesse momento aí, já meio fora do fuso horário, acompanha o nosso programa, tem gente que vai assistir depois, um forte abraço
Ah, teve imagem de Londres. Exato, a gente já mostrou, né? A companheira Carla viu aí. O pessoal a gente já mostrou as imagens de Londres, na embaixada. Parabéns aí à mobilização dos companheiros do Comitê de Luta da Europa, né, que realizaram aí atividades em diversos países. Bom, seguindo aqui, eu já vou saltar, produção, vou dar aquele saltinho, vou destacar aqui a nota do Talibã, antes da gente fazer um fecho final, né, porque o Talibã anunciou hoje os novos nomes do governo provisório, né? A imprensa internacional, né, destacou que o primeiro escalão é todo da velha guarda do próprio Talibã, e nem poderia deixar de ser diferente, né? O principal grupo que liderou a luta contra a invasão do país por 20 anos, né? E o primeiro-ministro será justamente o Mullah Hassan Akhund, né, que já tinha sido líder do governo do Talibã entre 1996 e 2001, antes do regime ser deposto por forças militares lideradas pelos Estados Unidos, antes da invasão do país. Né? Está aí a foto do Hassan. No centro aí está o Abdul, né? Que é o vice, será o vice-primeiro-ministro, esse que está aí na imagem no centro. Né? Ele que foi o principal negociador, né? o Mullah Abdul Ghani Baradar, foi o principal negociador do Talibã do acordo com o governo para retirada dos militares norte-americanos do país. Aquela que o Biden disse que foi uma grande vitória, né? Mas que o que a gente viu foi o pessoal correndo, o pessoal batendo em retirada em desespero, tentando tirar aí as tropas militares e os aliados, né? Aquele pessoal que se vendeu para os Estados Unidos, que colaborou, que a imprensa internacional e até setores da esquerda ficaram com peninha. Né? O pessoal saiu em desespero, lotando o aeroporto em Cabul para fugir depois de terem colaborado com o regime invasor, né? De terem se colocado a serviço do imperialismo, por exemplo, como fizeram, né, como fez a burguesia parisiense, que colaborou com Hitler quando invadiu tomou Paris, né, tomou a França. Né? Quer dizer, o que será? A gente deveria homenagear, erguer estátuas, né? Porque teve gente aqui no Brasil, inclusive da esquerda, que ficou com peninha do pessoal que estava fugindo depois de ter colaborado com um regime invasor, né, de opressão, que levou à morte, segundo o próprio Estados Unidos, 170 mil pessoas em combate, ou seja, afegãos fuzilados, assassinados, né? Um grande número de mulheres, de crianças, de idosos, e sem contar as pessoas que morreram. O Afeganistão, que foi um dos poucos países no mundo que viu a sua população reduzir nas últimas décadas, tamanha a matança, a carnificina, né, promovida pelo imperialismo norte-americano. Está aí um novo governo, obviamente que a imprensa internacional da direita vai procurar fazer uma campanha contra, né, o governo, seja lá o que ele fizer, né, porque se não é o governo dos Estados Unidos, não é o governo de invasão, de paga-paus, né, de inimigos do povo, logicamente a direita não apoia. Né, é a política de gente mau caráter, né, de gente que é a favor, né, o que é bom para os Estados Unidos é bom para todo mundo no mundo, né, mesmo que isso seja às custas da morte, né, da miséria, da fome dos povos oprimidos. Agradecer aqui o Dan Robert, né, dizendo que hoje foi gigante, é verdade. Né, a direita foi gigante em números, mas o Bloco Vermelho, o PCO foi combativo, né, foi gigante aí na sua combatividade, na sua clareza, né, e nós temos que entender. Para encerrar, né, eu queria justamente, vou pedir à produção para já deixar engatilhado para o final o vídeo da bateria Zumbi dos Palmares, para quem perdeu no começo e para quem quer ver de novo. Eu queria dizer o seguinte: o dia de hoje, né, deve ser usado para a esquerda refletir a necessidade de fortalecer um movimento combativo e independente da direita. Que não adianta seguir na política, né? Nós vimos que a política de setores que defendem a frente ampla, a aliança
com Dória e com outros inimigos do povo, leva à vacilação e leva a que essa direita, né, cada vez mais se mostra mais covarde diante do Bolsonaro, que cada vez mais perde espaço, porque nós vimos aí os setores das polícias militares incorporando, né, aos batalhões de manifestantes, né, do bolsonarismo. Essa direita não é nossa aliada, né? Os nossos aliados são os trabalhadores, são os explorados do campo e da cidade, que precisam ser mobilizados. É preciso superar a ilusão, né, a crença de que o enfrentamento necessário com a extrema-direita vai ser resolvido de maneira progressista pela direita golpista, pelo STF, pelos defensores da terceira via, os golpistas que derrubaram Dilma, prenderam Lula, e é preciso apostar na força e na mobilização do próprio povo. É preciso recolocar o problema de convocar e garantir as condições para que o companheiro Lula esteja presente nos atos, para que estejam presentes nos atos não representantes do MST, mas aqueles pelotões com centenas e milhares de companheiros de sem terras que lutam e estão passando por uma situação de opressão. Nós não queremos encenação de representação de grupos de trabalhadores. Tem que trazer a população das ocupações, tem que trazer a população negra da periferia, dos sindicatos, os trabalhadores dos Correios, que, mais uma vez, nós não vimos nos atos, né? Pelo menos aqui em São Paulo e na maioria dos lugares do país, não como uma coluna organizada, no momento que a maior empresa brasileira está ameaçada de privatização. É preciso fazer um balanço, fortalecer os setores classistas e combativos, como é o caso do PCO, dos comitês de luta, é preciso uma unidade, né? É preciso democratizar o movimento, realizar plenárias de discussão de um balanço, de perspectiva, né? Onde haja democracia, né? Para que todo mundo possa expressar, fazer uma discussão, né? É preciso dar continuidade à mobilização, né? Queria chamar a atenção que tem, infelizmente, companheiros dizendo que a gente tem que esperar, o próximo ato tem que ser lá para o final de outubro, quando a direita resolver votar o relatório do impeachment na CPI da pandemia. Relatório que não vai dar em absolutamente nada. Vai fazer cosquinha no Bolsonaro. E vai servir de instrumento de campanha para a direita que finge fazer oposição ao Bolsonaro. Então, é preciso ter uma política independente. Mobilizar, mobilizar, mobilizar. Fortalecer a organização, construir mais comitês, fortalecer a democracia no movimento, garantir voz ao debate político, né, a participação dos jovens, das mulheres, dos trabalhadores, né? Essa perspectiva de luta, né, que pode abrir caminho para a gente derrotar, né, a ascensão da direita de tipo fascista que nós vimos nas ruas hoje, liderada por Bolsonaro. A gente fica aí com a combatividade, né, guerreira da bateria Zumbi dos Palmares, né, que é a representação importante desse sentimento de luta que nós temos que colocar em perspectiva. Mais sobre o balanço, né, acompanhe aqui na nossa programação no dia de amanhã, nós vamos ver aí mais debates, mais discussões, e na nossa imprensa, no site do Diário Causa Operária, causaoperaria.org.br. Um forte abraço para todos vocês que acompanharam, que participaram aqui da nossa transmissão no dia de hoje, né, que uma audiência muito, muito elevada, e abraço aí, obrigado aí à nossa eficiente produção sobre o comando do companheiro Gabriel, e a gente volta amanhã com mais um resumo do dia. Forte abraço.